obrigado, Senhor. Eu te dou graças, te agradeço, meu Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em família, com os meus irmãos, as minhas irmãs, para juntos meditarmos a Tua Palavra, para aprendermos a Tua Palavra, e que nesta noite, Espírito Santo de Deus, através da Tua Palavra, o Senhor venha nos dar entendimento, clareza, e sim, Espírito Santo, que seja uma aula espiritual, porque falaremos de Ti. Por isso, nos instrui, nos ensina, Senhor, faz-nos entender, Senhor, nesta dimensão tremenda a respeito de Ti, Espírito Santo. Estamos aqui para aprender a Tua Palavra e também sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, queridos, então, para mais um ensinamento. Hoje nós falaremos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E é uma lição que nós possamos nesta noite se aprofundar nesse maravilhoso tema, tá bom? 2 Coríntios é o texto áureo, e eu vou já estar lendo aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim: Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. É primeiro, e aqui enfatizar os irmãos e as irmãs, é de suma importância, primeiro, conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo para, sim, defendê-la, defender esta identidade, defender esta palavra. Então, como nós sempre falamos, primeiro nós precisamos saber para depois defendê-la. Primeiro precisamos ter o conhecimento para assim depois refutarmos as heresias. Vamos lá, eu convido os irmãos, as irmãs, quem estiver em casa assistindo, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, dos versículos de número 16 ao o versículo 16, do 17, depois nós vamos para o 26. Evangelho de João, vamos para as duas leituras nessa noite. Evangelho de João, capítulo 14, aí nós vamos ler o versículo 16, 17 e o 26, aí depois nós vamos para João 16, do 7 ao 14, duas leituras aqui para nós tomarmos por base. Acharam aí, amém? Amém. Então bora, vamos ler. Versículo de número 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos lá agora, Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 7 aos versículos 14, do 7 ao 14, e eu já inicio. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. O 11. E do juízo, porque não que seja como está julgado. Ainda tenho muito a que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me
glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Irmãos, hoje esta lição é uma lição muito especial, como todas foram, mas falar do Espírito Santo é falar da terceira pessoa da Trindade. E por que é algo especial? Porque nós estamos vivendo justamente nesta dispensação, neste momento onde a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele está agindo no nosso meio. Então falar dele é falar do que a promessa de Deus através da promessa que Jesus Cristo faz para os discípulos. E hoje nós vamos entender que desde Gênesis até Apocalipse, nós reconhecemos, a igreja reconhece, mediante a palavra de Deus, que o Espírito Santo é como Deus, ou seja, igual ao Pai, igual ao Filho. E a sua divindade, ela também é reconhecida pelos seus atributos, pelas funções e obras divinas. Então, é essencial entendermos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para que nós possamos, entendendo isso, refutar as heresias que, inclusive, atualmente tem deixado muitas pessoas com dúvida. Então vamos lá, vamos falar um pouco. Aí o autor está falando, João, o primeiro tópico 1.1, o Consolador. O Consolador. Então falar do Espírito Santo, João 14:16, a Bíblia diz algo interessante, e aí nós já vamos entender quem é o Espírito Santo. João 14:16 assim: e eu rogarei ao Pai, é Jesus orando, falando para os discípulos, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus, quando Ele vai falar para os discípulos, Ele está dizendo que a partir do momento que Ele voltaria para o Pai, Ele estaria enviando, e a expressão é essa, outro Consolador. Ou seja, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele daria continuidade, ele continuaria cuidando da igreja. E a palavra outro aqui, no seu original, é alos, que significa outro da mesma natureza. A palavra outro, aqui usado no termo grego, é alos, diferente da palavra héteros. Isso está no tópico 1.1. Diferente da palavra hétero. Por quê? Porque esta palavra aí, héteros, se fosse utilizada no grego, existe uma diferença. Então a palavra alos, utilizada aqui pelo apóstolo João, é justamente explicando outro da mesma natureza. Por isso que nós cremos que o Espírito Santo, ele é e ele faz parte da Trindade. Mesma essência, três, como nós já dizemos, três a Trindade. São três pessoas distintas, porém com a mesma essência. Então, se Jesus está dizendo virá outro Consolador, ele está indicando o seguinte: o Espírito Santo tem a mesma essência. E aqui eu quero dar um exemplo para os irmãos entenderem, ok? Falarmos de mesma essência. E aqui ele já começa falando que isso reforça o que as testemunhas de Jeová refutam, falando, e nós vamos ver isso mais para frente, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. Se Jesus falou alos, outro Consolador, mesma essência, para que fosse outra pessoa, o apóstolo João não usaria a palavra alos, mas sim hétero.
Por isso, heteros, por isso que nós entendemos que o Espírito Santo é a mesma essência, a mesma natureza. Pastor, me dá um exemplo para ficar claro. Um pé de laranja. Você está chupando, você acabou de pegar uma laranja daquele pé. Acabou a laranja. Você vai pegar outra laranja do mesmo pé. É a mesma laranja? Sim. É da mesma árvore? É a mesma laranja? Sim. É a mesma essência. Se eu pegar de outro pé, é a mesma essência? Vou melhorar? Posso melhorar? A laranja ou a mexerica, pronto, vou falar de mexerica. Ela não tem vários gomos? É a mesma mexerica. Um gomo é diferente do outro? Mas é a mesma? É a mesma essência. Quando Jesus fala assim, eu subirei, e aqui nós começamos a entender a importância de observarmos a palavra. Outro Consolador, ele dará continuidade àquilo que eu fiz. Ora, se Jesus, toda vez que ele falava, ele dizia assim, eu estou fazendo porque o Pai me enviou, eu estou fazendo porque eu estou obedecendo à vontade do Pai. Então, o que Jesus fazia era obedecer à vontade do Pai. Aí Jesus está falando agora assim, virá outro, que vai fazer o quê? Dar continuidade ao que eu já venho fazendo. E é o quê? Fazer com que nós conheçamos. E aí nós vamos ver o Evangelho de João, como é lindo o Evangelho de João. Quer ver interessante? 1.2, a expressão paracleto. O termo paracleto usado em João capítulo 15, 26. Hoje nós vamos ficar muito em João aqui, tá, irmão? João 15, versículo de número 26. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 26. O que está escrito aí? Vamos lá? Achou? Mas quando vier... Oh, coisa linda. A expressão, olha para cá, a expressão que Jesus usa aqui é justamente a expressão de paracleto, ou seja, quando ele refere-se ao Espírito de verdade, ele está dizendo na expressão paracleto, significa o quê? Defensor, intercessor, auxiliador. E aqui é interessante a expressão no seu original, por isso que é interessante nós estudarmos. Vindo do grego parakletos, que para significa ao lado, e kaleo significa chamar. Embora na hora de você transformar isso para o português, não fique muito claro, chamar para o lado, isso significa o quê? Na verdade é uma pessoa que protege, é uma pessoa que defende, é uma pessoa que está ali exercendo a função de consolar. É por isso que o Espírito Santo é interessante, porque o Evangelho de João capítulo de número 15, e é lindo isso, irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo, olha o que Jesus está dizendo que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, o que ele vai fazer? Olha só, o que o Espírito Santo fará? Ele testificará de Jesus, do Filho de Deus. Então, o que é maravilhoso aqui quando nós falamos do Espírito Santo, que era necessário Jesus subir para ele descer. E aí é uma coisa que nós precisamos aprender. Aqui está sendo ensinado algo.
que não existe concorrência, não existe ciúme, não existe ele é maior ou ele não, é um momento de ação. Jesus está dizendo, depois que eu subir, ele tem que descer para dar continuidade. E o que é que ele fará? Ele vai testificar de mim. Então, tem muita coisa que eu vou falar aqui. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela testifica sobre Cristo, não só com palavras. Tem gente que pensa que uma pessoa cheia, nós usamos essa expressão, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso aqui, ó. E você sabe que eu gosto do variado, irmão. Mas pera! Tem gente que pensa que uma pessoa cheia de Espírito é aquela que chega nos outros e fala assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu alguém na Bíblia assoprar para alguém cair? E por que as pessoas hoje, meu Deus, ó, pega um paletó e pá, aí que as pessoas falam, está cheio do Espírito. Pera, vamos ver ao longo da lição que uma das coisas que eu já aprendo aqui, que ele é consolador, defensor, advogado, e uma de tantas que Jesus vai falar, que ele fará, é testificar de Cristo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo testifica de Cristo nas palavras, nas ações, na roupa, do jeito que fala, do jeito que anda, do jeito que prega. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela testifica. É por isso que Jesus está dizendo, ele enviou e ele vai testificar. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que intercede. E olha que interessante, a Bíblia diz no 1.3, seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto, nós acabamos de falar, considerando consolador, ele é usado 5 vezes. 5 vezes no Novo Testamento. E toda vez, ou melhor, das 5 vezes, 4 são no Evangelho de João. João 14:16, João 14:26, 15:26, 16:7 e 1 João 2:1. E vale a pena nós darmos uma observada nesses textos? Vamos lá? João capítulo 14, versículo 20, capítulo 14, versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que interessante. O Espírito Santo, Ele quando desceu, a Bíblia diz, e pastor, quando começou a manifestação e a descida do Espírito Santo? Vamos lá, irmãos da Bíblia. Isso. 2. Não me deu branco. O que aconteceu em Atos 2? Vamos. Tá, me explica aí, irmão. Eu esqueci tudo. Fala aí. Jesus ele volta para o Pai e fala para os discípulos que eles mandaram um Consolador. E aí? Mas que os discípulos teriam que permanecer em Jerusalém. E ali eles ficaram e ali eles foram revestidos de poder. Ok? Agora, a Bíblia diz assim: eu rogarei para que o Pai envie outro Consolador e ele fique convosco para... Não vai se chocar, porque ensinamento é pimenta. Eu não vou falar baixinho, eu tenho que falar alto para todo mundo ouvir. Uma pessoa que fica assim, ó,
Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Ó vida, ó azar. Estou me sentindo sozinho. Ela tem que ler João capítulo 14, 16. O Espírito Santo fique convosco para... Sim. Desculpa essa bala rápida. João capítulo 14, versículo 26. Olha o que está escrito aí. Meu Deus, hoje nós vamos brincar aqui hoje. Vamos nadar na Bíblia. Vamos lá. João 14, 26. É a segunda vez que eu uso a prova para Cléber. Vamos lá, 1, 2, 3. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. O que o Espírito Santo vai fazer? Ensinará todas as coisas. O ponto é o seguinte: se ele, e ele é a terceira pessoa da Trindade, olha Jesus dizendo: ele quando descer, ele vai ensinar. Sabe o que as pessoas querem hoje? Hoje, em pleno século, nós estamos no século XXI ainda, né, irmão? Tem que falar assim, no século XXI. Em pleno século XXI, sabe o que as pessoas querem? Menos hoje, serem ensinadas, serem instruídas. Sabe o que as pessoas querem? Revelação, barulho. Quer algo que satisfaça de forma momentânea. E olha o que Jesus está falando. Ele vai ensinar. Pastor, eu leio a Bíblia e não aprendo. Você está pedindo para a pessoa certa te ensinar? Você está com o Espírito Santo? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Ele vos ensinará. Consolador, advogado, ele será aquele que vai te auxiliar. Irmãos, quer ver mais ainda? Eu quero o Espírito Santo para ter poder, para ter fogo, para me cuspir bola de fogo. E lá, espera. Antes de tudo isso, vem o ensino, vem a orientação. E olha mais, leia aí o finalzinho, versículo 26. E depois de ensinar, Mas para lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. o Espírito Santo fará lembrar daquilo que Jesus falou. Mais uma. Vai segurando aí, tá? Ensinamento. Você chega para uma pessoa e fala assim: olha, a palavra de Deus diz que tu és um vitorioso em Cristo Jesus. A palavra diz que através da tua fé você é co-herdeiro das promessas de Abraão. Uma pessoa, porque a Bíblia diz que a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Aí você fala isso para a pessoa, não é isso? Aí a pessoa aqui na igreja fica aí sai lá fora. Aí vem os do contra, para não falar encapetado, os do contra. Como foi o culto? Rapaz, Deus falou que é comigo a bênção, é vitória, que eu sou herdeiro. Vai que nada, pá, não, isso aí não. Aí a pessoa murcha. A pessoa desacredita em tudo que foi falado na palavra. Por isso que está cheio de pessoas, e hoje aqui o negócio é rasgado, está cheio de pessoa raquítica espiritualmente, está cheio de pessoas desorientadas espiritualmente. Por quê? Porque elas estão dando muito mais valor ao que o mundo tem falado. E nós vamos ver mais para frente que o que Jesus, eu preciso ler isso aqui, glória, Jesus só me dá graça, Senhor, e segura esse relógio. Versículo de número, João capítulo 14, versículo 26. Isso, versículo 26. Olha agora aqui, quer ver? Aqui, ó, versículo 26. Mas aquele Consolador lhe ensinará e fará lembrar de que, irmão? De parte. De qualquer, só um pedacinho. De tudo. E por que as pessoas vão esquecendo as coisas? Andam esquecendo as promessas. Andam esquecendo o que Deus falou.
Não me leva a mal. Você lembra o que foi pregado domingo retrasado? Sabe por quê? Sabe que nós temos o hábito de terminar o culto? Fui cheio. Meu Deus, que palavra. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi hoje, glória. Mas não temos o hábito de fazer, sabe o quê? O que o pastor leu? Eu vou chegar lá em casa e vou ler. Aí viu o salmista dizendo: guardei a tua palavra no meu. Para quê? A melhor coisa no meu lugar, para o melhor dos propósitos. Presta atenção. Só guarda quem procura, quem lê, quem vai atrás. Sabe por que nós estamos vivendo em uma época de escassez, onde as pessoas elas preferem já comida mastigada, requentada, do que elas buscarem? É por isso que está cheio de pessoas pingando de lugar em lugar. Não, eu vou ali, não, agora, porque ali é poder, ali é glória, não, ali é revelação, ali é não sei o quê. E aí Jesus vem dizendo: oh, o Espírito Santo ele virá e ele vai te ensinar. Por isso que nós temos que observar. Quer ver outra coisa? 16, versículo 7. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Olha o que o Espírito Santo fará. O que é? Todavia, digo a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar por ele. Versículo, eu falei versículo 7? Isso. E quando ele vier? Versículo 8. Ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 9. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está. Porque o Espírito Santo ele vai convencer do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a função, a ideia da continuidade, do propósito, do plano de salvação para a humanidade através do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo na dispensação da graça é justamente mostrar para o mundo o que o pecado causa, qual que é a consequência do pecado. É por isso que enquanto se prega, enquanto se ensina aqui, quem convence não é a oratória do pregador. Quem convence não é o terno, não é a roupa, não é a... Porque as pessoas hoje, e é forte que eu vou dizer isso, gente, porque o Espírito Santo ele vai ensinar e fará lembrar. Porque hoje as pessoas elas ouvem a palavra, olha só, escuta isso aqui. Elas ouvem a palavra de Deus. Aí se faz o apelo. Quem quer aceitar Cristo? Ninguém vem. Aí se coloca um hino para o povo chorar. Aí a pessoa, aí você faz, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala assim, temos um porém aí. Ela está aceitando porque foi convencida ou porque foi emocionada? Isso também serve para o batismo? Tipo, quando a pessoa só recebe o Espírito Santo quando está louvando, não é normal, né? O que é vamos lá, beleza, Dani? Você está falando de Atos 2. Não, pode Batismo de Espírito Santo, línguas. tipo assim, por exemplo, é uma coisa que eu falo com Deus e que eu até já conversei com o João. A gente tem que ser sensível em qualquer momento. Tipo, seja numa oração, numa pregação. Não é normal a gente ser sensível só no louvor, porque senão isso é emoção, não é o Espírito Santo de fato. A palavra de Deus ela é representada por um símbolo na Bíblia. Qual o símbolo? É um alimento. É o quê? Pão. E o louvor? Pérolas da Ebafe. Pão é palavra. E o louvor? Fale comigo. Peixe. Peixe.
peixes. Na multiplicação, quantos pães tinha? E quantos peixes? Mais louvor ou mais palavra? E o que está acontecendo hoje? Não aqui, aqui não, sai para lá. Aqui vocês têm que aturar o pastor 1 hora aqui, domingo, e meia, quando eu não estou inspirado. Tá bom, eu já entendi já, tá bom. O programa é uns 18 minutos, nem tudo. Presta atenção. Hoje as pessoas, aí respondendo a tua pergunta, Dani. O batismo do Espírito, a descida do Espírito Santo, como que o povo estava? Só orando? No mesmo lugar, no mesmo propósito e aguardando a promessa. Hoje as pessoas querem muito... e o que fez... Olha isso aqui, irmão, são coisas que... Glória a Deus. O que fez o Espírito Santo vir fazer o movimento? As pessoas do mesmo propósito, orando. E elas estavam orando por causa de quê? Porque elas ouviram o quê? E Jesus, as palavras dele são de vida. Oh glória! Ouvindo a palavra, o que eu tenho que fazer? Espere em Jerusalém. Vamos embora. 500 pessoas mais ou menos estavam. Das 500, 380 falou: não, isso aí não. Vai ser que 20 P. E a Bíblia diz: PC. Então quer dizer que hoje está o inverso. As pessoas primeiro querem receber o movimento para depois ir buscar. E a Bíblia ensina que primeiro eles estavam para o mesmo propósito. É por isso que o Espírito Santo, ele é como uma pessoa, da terceira pessoa da Trindade, mesma essência, a forma de agir, atuar, distinta, mas ele tem sentimentos. Ele fala, ele se entristece, ele se alegra, e ele também... A Bíblia diz que o Pai procura, Evangelho de João capítulo 4, Pai procura aqueles que adorem em espírito e verdade. E você já parou para pensar? Porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito? A palavra espírito lá é letra minúscula, é o meu espírito, é o meu, é a minha sede espiritual por Deus. Porque quando lá em Gênesis capítulo de número 2, 3, Deus vai fazer o homem, ele vai fazer o quê? E a expressão soprou é a mesma expressão no original para a palavra Espírito Santo, Paracletos, ruá, vento, sopro. É por isso que Jesus falou assim: aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento, não sabe quando vai embora, está ali, uma hora está aqui. Porque as coisas espirituais não é de bandeja, tem que ter um esforço. Então, muitas pessoas não confundam emoção com o Espírito Santo. Você já viu aquela pessoa que ela está emocionada no culto? Eu não estou falando que é pecado, eu estou falando que ela precisa ser orientada. Ela está emocionada no culto, então ela começa a se alegrar. Que negócio gostoso. Terminou o culto, você pergunta assim: o que você sentiu? Eu senti. Mas sentiu o quê? Eu não sei. Não é possível. Não, eu estava nem sei onde eu estava. Não é possível. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. E ensinando, você vai entender o propósito. Qual que é o propósito? Se o Espírito Santo vem testificar das palavras de Jesus, o que mais Jesus deu exemplo? Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai que me enviou. E a palavra de Deus é a vontade do Pai. E se é a vontade do Pai, a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai testificar e vai me lembrar de tudo que ele falou, o que eu tenho que fazer? E para obedecer, como que eu consigo obedecer se eu não sei a regra? Então, para eu saber a regra, o que eu preciso fazer? Opa, o que é isso aqui? É isso que eu tenho. Quando eu leio,
A Bíblia, eu sei que nós já falamos sobre isso, mas a Bíblia é o único livro que quando você lê o autor, porque escritores são vários, mas o autor, ele faz presente, ele se faz presente. Então é por isso que você já se pegou lendo a Bíblia, e daqui a pouco você começa a chorar assim. Você fica assim, cara, não parece que as palavras saltam assim? E tem umas que faz assim, ó. Aí você fica, tá bom, tô entendendo. Quem é esse? É por isso que uma pessoa que tem o Consolador, ela anda, leu, ó, meditou. O Espírito Santo vai fazer ela lembrar. Aí uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O pecado vem, a tentação vem, está ali. O que ele faz? Esse negócio para mim não. Pastor, mas a minha carne quer. Porque nós somos carnal, irmão. O que o Espírito Santo faz de forma simbólica? Ele faz assim, ó. Não, vai para lá. Você já viu criança birrenta? Que você fala assim, não põe a mão ali. Não põe a mão ali. Você vai tomar choque. Não põe a mão na tomada. Não. Já falei. Daqui a pouco, mete a mão lá. Aí, não é que tem crente assim? Você fala, não vai. Aí vai. Não fala, fala. Não olha. Aí depois você está aqui na igreja, ó. Aí fala assim, sou cheio do Espírito Santo. Não, porque a Bíblia diz que ele é consolador. E a Bíblia diz que é interessante que a expressão, a quinta expressão é em 1 João capítulo 2, versículo. Isso aqui você conhece. Feliz se nós pecarmos. Vamos lá. 1 João 2 e 1. O que está escrito aí? Meu Deus do céu. O que está escrito aí? Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui está falando de Jesus, não está falando do Espírito Santo. Mas a mesma expressão paracleto é usado para Jesus. Por isso, que se Jesus é Deus e o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, eu posso afirmar categoricamente que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo ele está dentro da mesma essência, atuando como Consolador. Ele fala. Quer ver mais uma coisa aqui, ó? Não está na revista, mas vamos lá. Versículo de número meu Deus, 13. João 16, 13. Vamos conhecer um pouquinho. Vamos lá, o que está escrito aí? Vocês estão na mesma Bíblia que eu? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha o que o Espírito Santo da verdade fará. Guiará. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo é guiada por ele, é orientada por ele. Hoje as pessoas, eu quero bater nessa tecla, não confundem. Eu não estou falando que não é, eu estou falando que não é só isso. E as pessoas que falam assim, aquele irmão que pula, grita, fala em mistério, grita, meu Deus, como ele é cheio do Espírito Santo. Calma, não é só isso. Uma pessoa orientada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, tem essa característica. E agora, meu Deus, por que não falará de si? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é amostrada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz assim, Vanessa. Não, eu posso. Não, me põe para pregar que eu arrependo. Eu viro tudo, viro óleo, negócio. Não, me coloca para eu fazer que eu sou. Pera. Eu aprendi uma coisa, eu ouvi uma frase hoje, talvez alguns de vocês ouviram. Não deixe, você que gosta de pregar, de dirigir, cantar, é líder de algum departamento,
Não deixe a noiva de Cristo se apaixonar por você. Ela tem que se apaixonar por Jesus. Essa frase me marcou. Porque tem gente que fala assim: eu só vou para a igreja se for o pastor. Eu só vou para quinta-feira se for fulano pregando. Peraí, quer dizer então que você está colocando quem aonde? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que talvez faça barulho, mas é uma pessoa que quando você ouça ela, você fala assim: é Deus falando, é o Espírito Santo falando. E ninguém, inclusive os que estão aqui, estão isentos do que eu vou falar agora. Qualquer um que está aqui, uma vez obedecido à palavra de Deus, meditado na palavra de Deus, guiado na palavra de Deus, sim, o Espírito Santo falará em seus lábios, e o nome do Senhor, o nome dele, será glorificado. Por quê, pastor? Versículo 14, olha o que ele fala: e ele me glorificará. Por isso, está cheio de gente usando a internet como um meio de aparecer, dizendo que está o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. E eu fico preocupado porque tem algumas pessoas que gostam de fazer live. Eu estou pensando em fazer uma live, irmão. Estou pensando seriamente em fazer live. Mas não igual que eu vi, pelo menos, que eu vi esses dias. As pessoas, elas querem mostrar uma espiritualidade acima do normal. E é um tal de, se você compartilha para 10 pessoas que eu profetizo. Compartilha. Irmão, é um negócio que dá até nojo. Dá até nojo. Por isso que nós temos que entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele é sensível. O Espírito Santo já atuava desde o Antigo Testamento, só que nós temos um privilégio. Mas lemos aí, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 16: fique convosco para... Nós somos privilegiados, porque no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ele descia sobre reis, profetas, sacerdotes, ele fazia isso aqui, ficava para ele. Aí vem Jesus: você é privilegiada demais, irmão. Você é privilegiada. Aí Jesus só falou assim: agora ele virá. E ele não vai só para ficar um pouquinho, não. Ele ficará com vocês para sempre. Oh, glória. É um privilégio termos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduzirá até o nosso noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Romanos, que roga por nós. Aí Tiago vai dizer: porque nós não sabemos falar como convém. Percebe que o Espírito Santo ele é sensível. Repita comigo: o Espírito Santo, ele respeita as minhas decisões. Se você não quiser nada com ele vai ficar só olhando para você. E eu disse isso não sei quanto, mas foi esses dias. Como que pode? Mas foi domingo. Como que pode nós estarmos aqui no mesmo lugar, com, a princípio, né, com o mesmo propósito? Aí você vê uma pessoa no culto, assim, você percebe que ela está comendo a palavra, ela está levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia. Ela está sentindo a presença de Deus, termina o culto, aí você pergunta assim para ela: e aí, como que foi? Eu falo: glorioso, a palavra foi no meu coração, meu Deus, como eu fui confrontada, eu preciso fazer isso, preciso parar de fazer aquilo, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aí você chega para outra pessoa e fala assim: e aí, como foi o culto? Cara, terminou tarde, passou das 9 horas, o ventilador estava muito forte, o som estava alto, a criança gritava, ela percebeu tudo, menos o Espírito Santo. Aí a pergunta aqui está: ela estava no mesmo culto? Não. Ela estava no mesmo lugar, mas não no mesmo culto. Porque o culto não depende de A, B ou C. Não é o lugar, você conhece isso? É a pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, então. Enfim, eu podia ficar falando aqui, irmãos, mais coisas. Mas pode falar, minha filha.
Oi, desculpa, não entendi. Quando a pessoa sente arrepio na pele, sabe quando fala? Aí a pessoa sente arrepio. Já me disseram que não é Espírito Santo. Se sentir arrepio, assim, sabe? Sim. Vamos lá, vou explicar. Porque o nosso corpo se arrepia quando eu sinto algo diferente, anormal. Eu, quando eu sinto o Espírito Santo, meu corpo se arrepia tudinho. E aí? Por que, irmão? Não é possível. Sensibilidade. Vamos lá. Quando está muito frio, bateu aquele vento gelado, qual que é a reação do corpo? Por que ele se arrepia? Mas por quê? O que? A presença do caso? Ele sentiu a presença do vento gelado. Mas por que o corpo se arrepia? Por quê? Eu gosto de fazer essas perguntas para... Vamos chegar na resposta. Vamos cavar. Por que se arrepia? O que você falou? Para que, Mateus? Então você está falando que o corpo se arrepia para se aquecer? É porque na verdade está tendo um contraste. O corpo está recebendo algo que ele suporta. Não entendeu? Vou explicar. Um homem, ele consegue receber na totalidade a presença de Deus? Quanto que um homem e uma mulher nós conseguimos receber da presença de Deus? Dá para mensurar? Então eu penso que Jesus faz isso aqui. Ó. Eu já preguei isso aqui, vocês esquecem? Lembra daquela mulher samaritana? Meu pai procura aqueles padrões que vem. Aí ela conversou com Jesus, conversou. Depois que ela conversou com Jesus, ela bebeu da água. Aí ela foi ser missionária, não foi? Ela foi pregar lá na cidade dela, trouxe um montão de homem. Depois que ela provou, não foi? Eu penso que quando nós sentimos a presença do Espírito Santo lá no céu, é isso aqui, ó. Eu penso. Pastor, por que uma gota? Porque você é suficiente para aguentar? Por que nosso corpo se arrepia? Porque existe um contraponto. Corpo, alma e espírito. Corpo morreu, terra. Alma será julgada. E o espírito? Volta para quem? E por que tem que voltar? Então quer dizer que todo mundo tem um? Que vem de quem? Então quando nós sentimos a presença de Deus, este corpo... Por que vocês acham que quando nós subirmos nós não vamos ficar com esse corpo? O nosso corpo será incorruptível. Porque esse corpo corruptível... Ó, eu comecei a falar dele aqui, ó, meu corpo se arrepia. Por quê? Eu estou sentindo a presença de uma gotícula, de algo que o meu corpo corruptível. E por que o meu corpo se arrepia, pastor? Por que é corruptível? Corruptibilidade fala de quê? Que vai padecer o dia? E por que nós padecemos? E qual que... Eu não quero uma resposta. Não. E por que nós padecemos? Eu estou falando do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por causa do quê? Por causa do pecado, irmão. O nosso corpo é confrontado por causa do pecado. Por isso que quando nós subirmos, ó glória, esse corpo corruptível, limitado, será transformado em um corpo incorruptível. Por isso que quando se sente... Agora outra pergunta. Pastor, mas eu senti a presença de Deus. Algo espiritual. Senti o Espírito Santo. Eu fico arrepiado. Mas pastor, tem uns arrepios que é estranho. Aí eu preciso que você leia a Bíblia.
1 Coríntios capítulo de número 12. Vamos lá, Bíblia. Eu sei que não é sobre isso, mas vamos lá, só para tirar tudo. Fala isso para o próximo. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo de número 10. É 10 mesmo? Então lê o 10. O que está escrito aí no 10? 1 Coríntios 12, 10. E a outra profecia, e a outra dom de discernir. Opa! Pastor, eu sei. O pastor não, mas pela misericórdia de Deus. Porque são 3 espíritos que falam na boca do homem. Quantos? 3. O do homem, o do diabo e o de Deus. Eu posso sentir. Pastor, e como que eu sei? Vai ler a Bíblia. Vai discernir os espíritos. Mas o dom de discernir os espíritos então é para todos. Com certeza. Aí não é um dom, né? Porque uma vez o Otávio falou que o dom ele é perfeito, não precisa. Agora, gente, tipo assim, o dom, quando Deus dá um dom pra você, tipo assim, você já sabe. Agora, quando não é o dom, você, tipo assim, que nem eu não tenho o dom de louvar, então eu preciso treinar, é isso? Não, aqui nós estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando de vocação. Louvar é uma coisa, é vocação. Agora, por exemplo, o dom do Espírito, nós já falamos sobre isso. Os dons espirituais você vai discernir. Quem está falando ali? Ali fala assim, e a outra profecia, e a outra dom de discernir. Não está para nós todos. A outra pessoa. Então cada um vai ter um dom, tipo isso? Ou todos vão ter, tipo assim, todos vão ter o dom de profecia. Eu estou falando do Espírito Santo, gente. Então, pastor, é isso que eu estou perguntando aqui, ó. Ó, a sequência é o seguinte. Vamos ler todo o texto, eu gravei todo o texto. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 12. Vamos lá, versículo de número... vamos lá, vamos ler o versículo de número 4, a partir do 4. O que está escrito aí? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. boa. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora olha o 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a uma pessoa, O Espírito é a palavra de sabedoria. a outra, Pelo mesmo Espírito a outra, pensa, e a outra, pelo mesmo Espírito a fé. e a outra, Pelo mesmo Espírito os dons de curar. e a outra, Pela operação e outro, a profecia. e outro, e outro, e outro. Os dons são dados para cada um conforme ele for útil. É o que a Bíblia diz aí. Mas peraí, pastor, então, conforme ele for útil, tipo assim, por exemplo, Deus deu o dom para a Karina discernir o Espírito. Para mim, ele deu um dom de cura. Eu recebo isso? Eles são distribuídos na igreja. Então, eu só perguntei, então, todos, vamos supor, a gente está aqui, todo mundo junto. A todos nós não vai ser dado o dom de discernir o Espírito. Não. Por que não? Porque falar outro. O outro pode ser você. Então, mas Uma pessoa pode ter mais de um? Não, pastor. Eu não entendi da pergunta, então. Deixa eu explicar. Peraí, ele vai interpretar. Não, pera, fala, cara, eu quero perguntar você. Ó, a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra o dom de discernir o Espírito. Perfeito. Ó, tá eu, a Dani e a Ana Graciete. Nós 3 estamos na mesma oração. Beleza. E aí chega um Espírito que não é outro Espírito. Uma pessoa fala bobrinha. A nós 3 não vai ser dado o mesmo Espírito de discernir. Entendeu? Se aquele Espírito é de Deus ou não, a nós Isso 3. pode acontecer que as 3 falam assim, tem alguma coisa estranha? É. Lógico que pode. Ah, sim. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, os dons espirituais não condiciona que você ou toda a igreja ou vai ser separado, ou tipo, não é condição. Não é uma condição que dá. Condição, Jonas. Você que não está Eu entendendo. É assim, uma pessoa, uma pessoa, tipo, nós podemos Estamos desse orando. lado, nós pode ter o mesmo O mesmo dom. Não, então, mas aí que tá. Pode,
Mas isso não é uma condição, entendeu? Não Pode ser condiciona. mais. Pode. Não é Cada um pode ter. Posso falar? Fala, Não, pastor. tá viajando, não é isso. Fala. Espera que ela vai entrar num acordo No aí. mesmo lugar, aqui, todo mundo. E todos nós, nesse mesmo propósito, vamos pedir o dom de cura. Deus, ele vai dar o dom de cura para todos nós igualzinho. Porque o bem maior não é esse o propósito. Então, ele vai dar. Se você pedir o dom de cura, se você pedir o dom de discernimento, independente se eu receber o dom de discernimento, ele recebeu. A nossa filha receber a cura. Beleza, dom de cura, glória a Deus, a gente buscou por isso. Porque o bem maior não é esse. Entendeu? É que vocês estão pegando a palavra outro A como outro. condição de que cada um vai receber uma coisa. Não condição, mas lendo ali, eu pensei assim, vamos supor, nós três estávamos, igual eu falei, nós três Só um estávamos vai mesmo- receber. Só um vai receber. Ela recebeu a profecia, eu o discernimento, a Dani o dom da verdade de língua, entendeu? Isso. O que pode acontecer, vamos lá, deixa eu explicar para dar continuidade para isso aqui. O que pode acontecer, se tiver 3 pessoas, para cada uma pode ser dado um ou mais de um. Não se limita a um. Vai muito daquilo que você deseja, busca. Ponto. Pastor, este dom é só através. Olha como eu vou falar, hein? É só através dele que eu sei quem está falando, se é o diabo, se é o coisa, se é o homem, se é Deus. Não. O que a Bíblia diz lá em João? O João da Bíblia. João capítulo de número 10. Vamos lá? Essa camisa me deixa doido. Ó, João capítulo de número 10. É 10? Não sei, é 10. João capítulo 10, versículo de número, cadê? Versículo de número 4, o que diz aí? E depois tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui Jesus está contando como ele é o bom, sendo o bom pastor. Vocês conhecem a voz dos seus pais? Voz do marido? Voz da esposa? Se estiver dando nas ruas, dá um dourado. A sua esposa chamar seu nome, seu marido, você vai saber. Por quê? Mas por que você conhece a voz? Porque nós estamos juntos, nós temos intimidade. Convivência. A convivência faz você ter intimidade. A intimidade não faz você ter convivência. Primeiro você convive. A pessoa que convive com o Espírito Santo, ela sabe reconhecer. Eu sei que já teve, não sei se algum, você já tiver essa triste oportunidade, essa triste experiência. E você está vendo uma pessoa falar e você fala, cara, de Deus não tem nada, só conversa fiada. O que faz vocês entenderem isso? Opa, você não precisa ser um mega. Eu tenho que ter os dons espirituais. Não. Só ler a palavra. Por que você acha que Timóteo, qual que é o tema do Reavivados? Que foi colocado por imposição de mãos. Reaviva o dom. E que dom é esse? É o bom depósito que foi confiado para Timóteo. Que depósito foi esse? Aí Paulo fala, fuja das fábulas, se conserva na sã doutrina, porque virão muitos que vão inventar amantes de si mesmos. Irmão, as pessoas estão confundindo muitas coisas. E com todo respeito, o cara que eu preciso terminar, eu preciso para coisa. Mas essas pessoas que têm usado as redes sociais para falar que está cheio do Espírito Santo e se autopromovem, deixa elas continuar do jeito que ela está. Naquele grande dia, elas vão ter que prestar grande conta. Porque uma pessoa que se diz profeta, esses profetas aí, que a igreja, eu não sei, irmão, eu fico preocupado, é complicado ficar falando isso. Mas eu tenho que promover o nome de Jesus. Eu tenho que exaltar o nome de Jesus. Enfim, tanta coisa. Por isso que
a partir do momento que nós entendemos que o Espírito Santo, percebe que a Bíblia, vamos ver lá o textual, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que significa isso? Eu tenho liberdade para ter minha opinião e entender e discernir o que está acontecendo. Por isso que o Espírito Santo, ele como uma pessoa tem que ser bem tratada, tem que ser respeitada. Por isso que o Espírito Santo, Jesus falou o seguinte, depois, existe um pecado que não há perdão, é blasfemar contra quem? Olha como que ele é sensível. E as pessoas ficam brincando com coisas espirituais, de profetizar, de achar que é. Quer ver? Vamos lá, vamos correr, gente. Mais alguma pergunta? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, Flavinha? Deu para entender? Vamos lá! 2.1, deixa eu voar. O Espírito Santo, sua deidade. O que é deidade? Quem falou? Quem falou? Deidade. Quando você fala deidade, divindade. Atributos e obras. A Bíblia revela que a divindade do Espírito Santo, ao usar os nomes de Deus de forma alternada e Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí ele dá o exemplo de Juízes capítulo 15, versículo 14, e Juízes capítulo 16, versículo 20, onde o Espírito do Senhor é o próprio Senhor. Ou seja, se o Espírito Santo tem atributos incomunicáveis, também nós entendemos então que o Espírito Santo ele tem, e ele é divino. O Espírito Santo é divino. Por quê? Porque através disso nós refutamos o que algumas religiões, eles falam que o Espírito Santo, vamos ver aqui para frente, eles falam que o Espírito Santo é uma criatura criada por Jesus Cristo. Eu não sei de onde tiraram isso, mas enfim. Ou seja, então, através de Juízes capítulo 14, versículo 16, capítulo 16, versículo 20, também é evidenciado no Novo Testamento que o Espírito Santo ele é considerado, ele é Javé, Deus de Israel. Salmo de número 23, versículo 2 a 3, Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8, são vários versículos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então o Espírito Santo, ele é divino. Segunda coisa, seus atributos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 15, 16, 19, ele é onipotente. Mateus 12, 28, fonte de poder e milagres. Onipresente, Salmo 139, versículo 7 ao 10. Onisciente, ou seja, todos os atributos incomunicáveis que denotam a divindade do Espírito Santo. Então, logo entendemos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também tem os seus atributos. Lembre-se sempre disso. 3 pessoas, mesma essência, atuando de formas distintas, porém são as mesmas pessoas, tá? Atributos do Espírito Santo. E é interessante porque em Hebreus, capítulo número 9, versículo 14, explica e fala que o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. Se é eterno, não foi criado. Se não foi criado, sempre existiu. Sempre existiu. E eterno faz parte da Trindade. A Bíblia diz as obras do Espírito Santo. 2.3. O Espírito Santo realiza as obras que são exclusivas de Deus. Isso aqui é interessantíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando Gabriel fala para Maria, esta obra é do Espírito. Ali está falando do Espírito Santo. Ele gerou Jesus, ele dá vida eterna, ele guia o povo, ele governa. Ah, não, põe aí, irmão, Atos 20, 28. Põe aí, Atos 20, 28, e a Bíblia aí do jeito. Atos 20, 28, só para... Atos 20, 28. Isso. Olha, olhai, pois, vós, por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentades a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo, ele... Isso é muito sério. É ele que governa a noiva, a igreja de Cristo.
A pastora fala uma frase interessantíssima. Tem gente que quer cuidar ou tratar os irmãos da igreja como cuida de casa. Quer trazer a forma que cuida de casa. Assim, pastor, que você fala? É, né? Então deixa eu agora, espera. Você não pode governar. Como você fala? A obra do Senhor não é governada da mesma forma que você governa seus filhos, seu marido e sua casa. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Você é só instrumento. Só instrumento. Por isso que uma igreja guiada e ministrada e governada pelo Espírito Santo, ela é uma igreja que não precisa forçar nada. Não precisa apelar para nada. Ó, o Espírito Santo, e é o que nós falamos, distribui os dons espirituais. Isso é lindo. Eu vou dar uma deixa. Já falei isso, já preguei isso. Depois você lê na tua casa, porque eu não sou obrigado a falar tudo também. Gênesis, quando Abraão olha para o seu mordomo chamado Eliezer, e fala assim: Isaac precisa casar. Está na Bíblia, vamos ver o que vai achar. Aí, eu vou lá e volto, tá? Só para dar um. Aí fala assim: vai procurar uma moça, tem que ser da mesma parentela. Está em Gênesis. É Gênesis 24. Gênesis 24? Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Isso. Aí tem uma simbologia tremenda para quem gosta de Bíblia. Porque se você continuar lendo, Abraão chega para Eliezer e fala assim: põe a mão na minha coxa. Porque antigamente era um juramento. Você jurava, tinha que pôr a mão embaixo da coxa. Por que debaixo da coxa? Era um costume. Era um costume da época. Quando alguém jurava, tinha que pôr a mão embaixo da coxa. Interessante, né? A Bíblia diz que ele faz Eliezer jurar o quê? Acha uma esposa para o meu filho Isaac. Certo? Não é isso aí que você entende? Da mesma descendência. Mas a Bíblia fala um negócio interessante aí. O que Eliezer tinha? O que ele levou? Quantos? Tá aí? Quantos, Patrícia? Aonde está isso? Irmão, são pérolas de bafo, irmão. Isso aí, não deixa isso. Leia para esse versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Peraí, o servo pegou quantos camelos? Mas de quem que eram os camelos? Do seu senhor. De Abraão, beleza? Sim. E aí, quando ele vai e partiu, aí ele encontrou com Rebeca. Quantos camelos Rebeca vai dar água? 10. E aí? O que aconteceu depois? Eu vou ter que abrir a Bíblia. E que mais, Patrícia? Tem um mistério aí. Irmão, eu já aprendi isso aí, irmão. Isso. Isso. Isso é lindo. Meu Deus do céu. Quantos camelos tinha, irmão? Peraí. Aí a Bíblia diz, cadê? Quantos camelos? 10, né? Cadê? Aqui. Fique aqui com a donzela, 10 dias. Onde está escrito isso aqui? Cuja presença prosperar. O cântaro, não, tem alguma coisa aqui. Exaltaram. O meu Senhor e o varão. Eu anotei esse mistério aqui, irmão. E acabando, quem é filha? Ah, gente, não é possível. Passar a noite, cujo nome e viu.
pede um filho. Ah, gente, não é possível. Presença andará e será. E desceu o canto do verme, e tirou, e deu aos seus camelos seu bebê, também bebeu, filho que aguarda na empresa. Ah, gente do céu. É o 44, pastor? Eu não sei, lê aí. E ela me disse: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Ela, peraí. E abri, não. Ah, não é possível. Leia. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irá. Ah, não é possível. Não é possível, pastor. Não é possível. Quantos camelos? 10. Vai para 1 Coríntios capítulo 12. Versículo número 9 para frente. Vou ter que encerrar. É o 9? Isso. Põe no 8. 7. Isso. 8. Vamos contar? Eu quero que vocês contem. Eu vou falando, vocês contam, tá? Os dons espirituais, tá bom? Palavra da sabedoria. Palavra da ciência. A fé. Dom de curar. Operação de maravilha. Profecia. Dom de espírito. Variedade de língua. Interpretação de língua. Tem mais algum? Quantos camelos? Ela deu água? 10 camelos. Ela só deu água para 9 camelos, não é? A própria coroa também já me disse, né? Hã? Ela só deu água para 9 camelos, não foi? Ela deu água para quantos? Quem que fala que ela só deu para 9? Quem disse que ela deu para 9? Olha para isso. E Adão? Não, eu já tinha visto isso na Bíblia também, alguma coisa como essa. Ó, dons espirituais. Quantos dons tem? Não. Não tem algum aí que não que está faltando, mas tem um que em Atos 2 que não está aí. Ué, qual? E todos foram cheios. E foram revistas, línguas Em 1 Coríntios está isso? Variedade de línguas. Variedade é uma coisa. Variedade você põe várias. Quantos camelos? De quem eram os camelos? Quem foi levar? Para dar para quem? Quem que é? Quem é a mulher de Isaac? Quem já ouviu falar que a igreja é a Rebeca? Ah, outro dia eu prego isso aí. Deus é representado por Abraão. Eliezer pelo Espírito Santo. Isaac como Jesus. Rebeca, a noiva de Cristo. Quando Eliezer leva, ele leva 10 camelos. E Rebeca vai fazer o que com os 10 camelos? E a água fala do que? Alimento. É por isso que os dons espirituais é para aquele que vai e vai se aprofundando, e vai desejando, e vai buscando. Pastor, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Isso aí você recebeu lá em Atos capítulo 2. Tem mais 9 dons, tem mais 9 camelos para você dar água. É só você. Irmã, eu já não lembro disso aqui, que eu já preguei isso aqui. Vocês não lembram?
Faz muitos anos. Eu vou mandar lá no grupo da igreja o dia que eu preguei aqui. A gente não lembra, mas assim, a gente não sabe, né? O que o Senhor pregou, mas a gente entende a lição. Por quê? Quantas coisas espirituais, ela deu uma titânia agora. Outra coisa de você, entendeu? Isso aqui só os fortes vai entender, né? É um mistério. Já que eu preciso terminar, o Espírito Santo, quando nós falamos das coisas espirituais, nós temos que entender que os dons espirituais, os frutos do Espírito, tudo isso está interligado. E para tudo isso culminar, a gente parece que misturou, mas não é. Para tudo isso culminar, nós vamos fazer o quê? Meditar na Bíblia, ler a palavra de Deus, mergulhar. Para quê, pastor? Para nós refutarmos os arianistas, os tropicianos e os pneumacianos, que são as heresias antigas. Os arianistas, eles consideravam o Espírito Santo uma criatura, ou seja, filho. Ele seria uma espécie de criatura feita, eu anotei aqui para não errar, uma criatura inferior a Deus Pai e Deus Filho. Refutado isso do concílio. Os tropicianos era uma seita egípcia que acreditava que o Espírito Santo era um anjo. Olha só. Pneumacianos eram aqueles que negavam, através de Eustáquio, seu principal defensor, a divindade do Espírito Santo. Essas são as seitas antigas. E hoje, as atuais, os testemunhas de Jeová, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. E na Bíblia deles, aonde está escrito Espírito Santo, eles deixam em letra minúscula ou mudam a expressão como força ativa de Deus. Por isso que eles negam a divindade do Espírito Santo. E a Bíblia diz que isso, com base no que nós acabamos de falar aqui, isso é refutável, negar a divindade do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos entender quem é Ele, como Ele atua, o quanto Ele é sensível, o quanto eu posso mergulhar nele. Porque a palavra de Deus, se você não meditar nela pelo Espírito, você vai entender neca de pirikiriba, não vai entender nada. Agora, se você entender ela no Espírito, é o Espírito que vai te revelar o que ninguém revelou. É por isso que, uma vez entendendo quem é o Espírito, alguém falar para mim que o Espírito Santo é uma criatura inferior, ou criada por Cristo, ou uma criatura que é um anjo, que foi criado um anjo, eu sei, mas não sei, ou alguém que é uma força ativa de Deus, negando a divindade dele, nós temos que ficar atentos para refutarmos essas heresias, para refutarmos algumas religiões do Oriente. Eles inclusive, eles remetem ensinos doutrinários totalmente equivocados. Inclusive, nós temos respostas bíblicas para isso. Vamos lá, 3.3. Uma crença estranha, o islamismo. Eles interpretam a passagem do Alcorão que o Espírito Santo é como se fosse, como que eu posso dizer? A expressão que eles usam é uma expressão grega chamada perícletos e não parécletos. E essa expressão perícletos, eu não sou professor disso, então estou lendo o jeito que está aqui. É uma palavra que não consta na Bíblia nos seus originais. E esta palavra eles denotam e eles interpretam de forma errada. Por isso que eles não acreditam no Espírito Santo.
Resposta bíblica. Segundo Jesus, o Espírito Santo é o Consolador. João capítulo 14, versículo 26. Para que fique convosco para sempre. Ele é um ser eterno. Habita convosco, estará em vós. E Jesus disse em João capítulo 14, 17, que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então nós vemos através da palavra de Deus, irmãos, que o nosso amado, meigo, amigo, eterno Espírito Santo, ele faz parte, ele é Deus, ele está no meio de nós, ele é eterno, e é ele que nos levará ao encontro do nosso noivo. Amém, irmãos? Que nós possamos entender que essas heresias, essas seitas, os arianistas, tropicianos, pneumatomacianos, eles querem enfraquecer a verdadeira identidade do Espírito Santo. Com isso, negando a divindade, negando a ação dele, negando a sensibilidade. E sabe qual que é o maior foco? Se é hoje o Espírito Santo que atua no nosso meio, uma vez que eu desacredito nele, o que vai operar? O que vai agir? O que vai me consolar? O que vai me direcionar? O que vai me ensinar? O que vai me lembrar daquilo que eu li? Então que nós possamos, cada dia mais, reconhecer a divindade, a personalidade e o poder do nosso eterno amigo Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Espero que todos nessa noite tenham entendido. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração em nome de Jesus Cristo. Falar do Espírito Santo, nós poderemos levar aqui 2, 3 terças-feiras só para falar dele. O profeta Joel profetizou, Moisés esperava por ele. São tantas profecias ao longo da palavra, e hoje que Jesus deixou bem claro: quando eu subir, ele descerá. E graças a Deus, ele está conosco aqui até hoje. E é isso que nos motiva a continuar firmes e fortes e constantes na presença de Deus. Levante as suas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua misericórdia, a tua graça, o teu poder, Senhor, porque tu és bom, a tua graça, o teu poder, Senhor, se manifesta, Senhor, a partir do momento que nós acreditamos. Sim, Espírito Santo, acreditamos em ti, acreditamos no teu poder, acreditamos nas ações, acreditamos que tu és eterno, acreditamos que tu nos ensinará, nos guiará, Senhor, nos direcionará. Continua, Senhor, tratando, falando nos nossos corações, é para a glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém.